Qual que é, na verdade, a apuração em aspecto amplo? É a apuração de possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, pertinência à organização criminosa, envolvendo contratos que foram celebrados pelo que se chamou de Grupo Oi Telemar, com empresas do grupo GameCorp e Gol, que, segundo foi constatado, não foram efetivamente prestados, pelo menos não na sua totalidade. A partir dessa constatação relatada pelo procurador Roberson Pozobon, da Força Tarefa de Curitiba, a Lava Jato se aproxima de uma relação pouco conhecida entre os negócios de Fábio Luiz Lula da Silva com o já famoso sítio de Atibaia, o mesmo cujas obras pagas por empreiteiras levaram à condenação em segunda instância do pai dele, o ex-presidente Lula. Mas por quê? O que está em apuração são as evidências que apontam que também a aquisição das propriedades dos sítios Santa Denise e sítio Santa Bárbara, em Atibaia, também podem ter sido adquiridos por Fernando Bittar e Jonas Suassuna, podem ter tido origem nos recursos repassados pelo Grupo Oi Telemar para um complexo de empresas criadas por Fábio Luiz Lula da Silva, Jonas Suassuna, Calil e Fernando Bittar. Com base nesses elementos, foram cumpridos na segunda-feira 47 mandados de busca e apreensão em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, além do Distrito Federal. São negócios que remontam ao período em que Lula ainda era presidente e cujas decisões interessavam diretamente a operadora de telefonia, como explicou o procurador Ataíde Ribeiro Costa. Nesse período, houve pelo menos 2 fusões e aquisições do setor de telecomunicações, uma delas ocorrida e preparada em 2008 e a outra nos anos 2011 e 2013. A primeira dessas fusões e da preparação dessas fusões era de interesse do Grupo Oi na aquisição da Brasil Telecom. Só que existia um obstáculo. Em nota, a Oi afirmou que atua de forma transparente e que colabora plenamente com as autoridades. Tanto o ex-presidente Lula quanto a defesa de Fernando Bittar, proprietário do sítio, contestaram as investigações e estranharam a operação em 2019, de fatos que ocorreram anos atrás. Como foi a trajetória do empresário filho do ex-presidente? Quais são os elementos que sustentam a acusação? Qual é o impacto desse caso sobre o processo do sítio de Atibaia, no qual Lula já foi julgado e condenado? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com os repórteres Dimitrios Dantas e Thiago Herdi, da sucursal de São Paulo. O Ao Ponto é o podcast Diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Dimitrios Dantas, a Polícia Federal queria inclusive a prisão do Lulinha, filho do ex-presidente Lula, mas a Justiça negou o pedido, né? É isso mesmo, Carol. A Polícia Federal chegou a pedir para a juíza, ainda então era a Gabriela Hardt, né? Depois assumiu o juiz Luiz Antônio Bonar. Ela chegou a pedir a prisão, alegando que podia haver algum problema com as provas, destruição, alteração das provas. Então ela chegou a pedir a prisão não só do Lulinha, mas também de 2 dos sócios deles, né, o Calil e o Jonas. E por que não foi concedida? A juíza considerou na decisão dela que, como o Lulinha e os outros já tinham sido alvos da operação, da 24ª fase da operação, que é a Aletheia. Operação Lava Jato bateu na porta do ex-presidente Lula. Hoje cedinho ele foi acordado em casa, em São Bernardo do Campo, por policiais federais. Eles já tinham sido alvos dela, já tinham sido alvos de mandado de busca e apreensão e já sabiam há pelo menos 3 anos que são alvos de investigação. Então, mesmo que eles tivessem destruído ou alterado, isso já teria sido feito, né? Não faria sentido pedir a prisão deles para evitar que eles fizessem agora, 3 anos depois, já sabendo que eles são investigados na Lava Jato. Agora, quais são as suspeitas que recaem sobre o filho do ex-presidente, sobre as empresas e também sobre os sócios dele? Então, para entender melhor o que aconteceu, é preciso voltar ali para 2008, para janeiro de 2008, maio de 2008, quando ocorre por parte da Oi a comunicação de que ela vai adquirir a Brasil Telecom. Só que naquele momento a lei impedia que a Oi controlasse 2 concessionárias de serviço de telefonia fixa. Então, por volta ali de maio de 2008, começa um lobby bastante grande para que
seja alterada o plano de outorgas. É uma norma da Anatel que impedia a aquisição da Brasil Telecom pela Oi. E nesse mesmo período ali, por volta de junho de 2008, a Oi também faz pagamentos para uma série de empresas ligadas ao filho do ex-presidente Lula. E aí entraria, por exemplo, a Game Corp, a G4, são várias empresas que o Ministério Público Federal listou ali, que recebiam valores da Oi, enquanto a Oi estava fazendo esse lobby do governo federal para acabar com essa norma que impedia ela de fazer esse negócio com a Brasil Telecom, um negócio de 5 bilhões, né? Um negócio bastante grande. Dimitrios, quais são as provas que fundamentam essa operação? Tem contratos, tem notas fiscais, teve quebra de sigilo? O que está aí nesse pedido do Ministério Público? O Ministério Público ele juntou bastantes indícios de ilícitos, né, do que eles consideram ilícitos por parte do grupo Oi Telemar e por parte do filho do ex-presidente Lula, o Lulinha, e os sócios dele. Os principais ali que a gente conseguiu ver nos documentos são algumas trocas de e-mails em que o Ministério Público considera estranha a forma como eles tratam, né, o tema. Por exemplo, tem um e-mail de um diretor das empresas do Lulinha, que ele faz um relatório dos últimos 12 meses, dos resultados dos últimos 12 meses, e ele desconsidera os valores recebidos pela Oi, classificando aquilo de uma verba política que poderia distorcer os resultados. Isso chamou a atenção dos procuradores. Ou seja, eles mesmos reconheciam que lá não havia um negócio jurídico, um negócio econômico qualquer, que aquilo se tratava de uma, abre aspas, verba política, fecha aspas. Isso é bastante sintomático quando analisa-se o quadro todo da investigação. Porque, como disse anteriormente, entre 2005 e 2011, quando justamente esse e-mail foi enviado, a Game Corp recebia cerca de 90% a 98% dos recursos da Oi Telemar. Ora, se 90% a 98% dos recursos que a empresa recebia deveriam ser expurgados do resultado porque se tratavam de uma verba política, qual seria a prestação efetiva de serviços da empresa? É algo que então, pretendemos tem outra responder planilha que foi encontrada na residência do Otávio Azevedo, que é o então presidente da Andrade Gutierrez, que é uma das acionistas da Oi, que constam pagamentos para a Game Corp, que é uma empresa do Lulinha. Esses pagamentos estão lá sob conta assessoria jurídica, que não bate com o serviço que a Game Corp presta, né? Um serviço de marketing, publicidade. Isso também chamou a atenção dos procuradores. Então, são uma série de pagamentos e alguns serviços que os procuradores consideraram um pouco estranhos, que motivaram aí a ação deflagrada hoje. E onde é que entra o sítio de Atibaia na história? O sítio é uma questão interessante, porque até então o Ministério Público sabia que Fernando Bittar e o Jonas Suassuna tinham comprado o sítio, só que eles não sabiam de onde tinha vindo esse dinheiro. E aí várias teorias surgiram, né? O Jonas Suassuna é um empresário que é bem sucedido, mas estava na dúvida sobre como que eles tinham pago 1,5 milhão pelas duas propriedades que compõem o sítio de Atibaia. É interessante até falar isso, porque o sítio de Atibaia, embora seja uma propriedade só, ele é dividido em dois sítios, em tese. Um foi comprado pelo Jonas Suassuna, outro pelo Fernando Bittar. A defesa do Fernando Bittar, durante todo o processo, ela afirmava que ele teria comprado graças a um empréstimo feito pelo pai dele, o Jacob Bittar, que é um grande amigo do Lula desde os tempos do Sindicato dos Metalúrgicos. Só que agora o Ministério Público Federal ele apresenta uma nova versão. Ele fala que o Fernando Bittar, com esses dividendos, com os lucros que ele recebia das empresas, que por sua vez recebiam valores da Oi, ele conseguiu comprar o sítio. Então, a compra do sítio também foi fruto de possível corrupção, possível lavagem de dinheiro. Agora, a gente está falando de um episódio relativo ao ano de 2008 e a gente também está falando sobre a compra de um bem, de um imóvel, do sítio em 2010. Por que essa operação foi deflagrada no final de 2019? Uma coisa interessante nessa ação é que nessa operação de hoje, é que ela ficou parada um bom tempo. A representação da polícia foi apresentada em junho de 2018. Então foi antes, por exemplo, das eleições do ano passado. Desde então ela demorou muito para andar, ou seja, a polícia ela já pediu todas essas medidas em junho do ano passado. Por alguma razão, que a gente ainda não sabe, o Ministério Público Federal foi postergando
essa deflagração até hoje, né? Até hoje o juiz autorizou que os mandados fossem cumpridos. O Ministério Público, é bom entender que para uma ação ir para a rua, a polícia tem que pedir, depois o Ministério Público tem que confirmar esses pedidos da polícia e só então o juiz ou a juíza, no caso foi a Gabriela Hart, autorizar a deflagração. Dmítrios Dantas, obrigada pela participação. Até a próxima. Que isso, obrigado a vocês. Valeu, Jimmy. Todos esses delitos, mais a corrupção relacionada ao Partido dos Trabalhadores, todos eles em concurso material, motivo pelo qual a pena final queda-se em 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 422 dias multa, a razão unitária de 2 salários mínimos, bem como apontado pelo juiz Acosta. Thiago Herdi, essa investigação policial se refere também ao sítio de Atibaia. Processo que o ex-presidente Lula já tem condenação em primeira e em segunda instância, inclusive agravada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Até que ponto essa investigação interfere nesses processos já julgados? Na verdade, essa investigação interfere em nada, especificamente no processo já julgado do sítio de Atibaia. O sítio, na verdade, são 2 imóveis, 2 terrenos que foram comprados em 2010 por pessoas ligadas ao ex-presidente. A ação penal, que a gente já conhece o resultado dela, que foi agravada ao TRF4, é uma ação penal que tratava de um desses terrenos, a parte onde ficava a casa do sítio e a parte que é justamente onde foi feita uma reforma, não é? Pela Odebrecht e pela OAS e pelo Zé Carlos Bunlai, parceiros do ex-presidente Lula. Isso foi objeto daquela ação penal, isso já foi julgado, já se concluiu que ali houve beneficiamento ao ex-presidente, feito por esses atores, por essas empreiteiras, e isso vai seguir o curso da justiça. O que vem agora ser investigado e vem à tona com essa nova fase da Lava Jato diz respeito ao segundo terreno, que é um terreno contíguo ao primeiro, que foi comprado pelo Jonas Suassuna, que é sócio do Lulinha, filho do ex-presidente, e que agora a Polícia Federal e a Lava Jato quer aprofundar a relação estabelecida entre este empresário, o filho do ex-presidente e, naturalmente, com isso, indiretamente também, o próprio presidente. O Jonas Suassuna nunca foi alvo de ação penal porque nesse terreno dele não foram feitas obras por nenhuma empreiteira. Então, o que aconteceu? A Lava Jato lá atrás avançou com ação, com proposta de denúncia e uma ação que foi julgada, tratando daquilo que eles tinham à mão, provas suficientes, naquele caso, sobre o beneficiamento feito à casa, o beneficiamento com obras à casa usada pelo ex-presidente, mas não a esse terreno contíguo que o Jonas Suassuna comprou na mesma época em que a família Bittar comprou o primeiro terreno para uso fruto do presidente Lula, certo? O Jonas Bittar sempre disse que foi uma oportunidade de negócio, nunca foi nada para beneficiar o ex-presidente. Vamos ver agora se ele vai manter essa versão ou se, enfim, as investigações vão trazer novos elementos sobre a circunstância de compra desse segundo terreno. Herdi, essas suspeitas envolvendo repasses da Oi e o filho do ex-presidente Lula não vêm de hoje. Quando é que começou isso e por que essa operação agora, nesse momento? Não vem, Carol. É interessante a gente lembrar, lá em 2005, na época da CPI dos Correios, veio à tona a informação de que a Oi tinha se tornado sócia do Fábio Luiz, que era o Lulinha, figura até então desconhecida de todos, mas filho do então presidente Lula, eleito há 2-3 anos, que na época era alvo das primeiras investigações de envolvimento do ex-presidente, do então presidente, com o mensalão, na CPI dos Correios. Olhar que o partido que durante 25 anos empalmou essa bandeira da ética, da moralidade, rasgou a bandeira. Não sei se você se lembra, mas naquela época a oposição bateu muito nessa tecla. Tentava muito constranger o presidente Lula com o fato de uma das maiores empresas brasileiras, que era citada pelo presidente como uma grande supertele, queria transformá-la numa empresa realmente forte do país, era sócia, tinha uma sociedade de 5 milhões de reais que ela fez de aporte na empresa de um filho do ex-presidente, do então presidente. O Lula, na época, dizia que não tinha culpa do sucesso profissional do filho. E até naquela eleição de 2006, ele até disse em debate que se alguém souber de alguma coisa que o filho dele tenha cometido de errado é simples, ele está submetido à mesma Constituição que ele, e que ele tinha muito orgulho como presidente de ver que o hábito de vida dos filhos não tinha mudado. Isso foi naquela época, 2006. Em 2007, o Lulinha conhece o Jonas Suassuna.
Quem era o Jonas Suassuna? O Jonas Suassuna era um empresário do Rio, que tinha ficado rico nos anos 90, quando ele começou o Cid Moreira a gravar em CDs os versículos da Bíblia. Isso vendeu pra caramba, foi um sucesso absoluto. O Lulinha, que era sócio da Oi, tinha uma pequena empresa de serviço de marketing e propaganda na internet com o Fernando e o Calil Bittar, que eram 2 amigos de infância dele. Bom, em 2007, o Suassuna conhece o Lulinha. Em 2007, a empresa do Suassuna estava mal das pernas, ele não fazia mais aquele sucesso de antes, e o Lulinha estava com essa sociedade com os amigos de infância, que eram os irmãos Bittar. E aí, o que acontece? Se você pegar os dados das empresas do Suassuna e também do Lulinha, nos últimos anos, o Suassuna tem 11 empresas ligadas ao Grupo Gol. A gente fala muito do Grupo Gol, não é o Grupo Gol Linhas Aéreas, é um Grupo Gol de mídia que tem o mesmo nome, mas é uma outra empresa. Nos últimos anos, quase 95% do que esse grupo faturou, ele faturou depois que o Lulinha passou a ser sócio da empresa, entre 2008 e 2016. E a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de uma empresa que antes do Lulinha chegar faturava 11 milhões e meio por ano em média, e depois que o Lulinha entra, passa a faturar 80 milhões de reais anuais. E esse faturamento muito atrelado sempre a negócios envolvendo a Oi ou empresas ligadas à Oi. Não necessariamente apenas com a Oi, mas a Oi é a maior cliente e é a principal cliente desse grupo nesse período de sucesso com o Lulinha presente. Bom, mas isso vai acontecer de 2008 até 2016. É um período em que o Lulinha vai passar... ninguém vai prestar muita atenção nele, nem vai perceber muito o que está acontecendo. Ele vai ser envolvido em alguns casos em algumas denúncias, em alguns episódios que nunca vão ser comprovados e por isso são tratados como fake news, como a suposta sociedade dele com a JBS, ou então o fato do Lulinha ter fazendas em propriedades enormes no interior do Brasil. Enfim, nunca se comprovou nada disso, então isso é tratado como fake news. Mas aí, a partir de março de 2016, quando a Lava Jato bate a porta de endereços ligados ao ex-presidente Lula, aí eles vão se aprofundar nessa relação comercial estabelecida pelo Lulinha com diversas empresas, sempre por intermédio dessas 3 pessoas, do Fernando Bittar e o Calil Bittar, e o Jonas Suassuna, que é esse empresário do Rio que se associou a eles também e que teve muito sucesso a partir dessa associação. É sobre esse momento que a Lava Jato se debruça e essa operação de hoje busca avançar e busca compreender melhor. O que a Oi teria para ganhar em troca do ex-presidente Lula, na época então presidente, beneficiando o Fábio Luiz? A Oi era uma das maiores empresas brasileiras e vivia naquele momento um debate, uma discussão sobre a hipótese de fusão dela com a Brasil Telecom. Essa fusão empresarial dependeu de ação executiva do presidente da República. Foi isso que explicou hoje, na coletiva da Lava Jato, o procurador Artaíde Ribeiro Costa. No dia 20 de novembro de 2008, o ex-então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou o decreto 6654, que aprovou o Plano Geral de Outorgas, que agora permitia que a Oi e a Telemar conseguissem comprar a Brasil Telecom. Então levanta-se uma suspeita, que não é nova, desde aquela época, de que de alguma forma ou de outra, o ex-presidente pode ter beneficiado a empresa de telefonia em troca de pagamentos feitos aos seus filhos. Agora, o desafio da investigação é conseguir apontar que isso é mais do que uma coincidência. O desafio da investigação é encontrar elementos fáticos mais consistentes que apontem realmente uma relação direta entre um fato e outro. Porque, de um modo ou de outro, à época o presidente Lula tinha um projeto de desenvolvimento do país de aposta em grandes empresas nacionais. Isso aconteceu com a JBS, aconteceu com a Odebrecht, aconteceu também com a Oi. Apostas que foram mal sucedidas sob vários aspectos, mas que também tinham uma lógica que era defensável àquela época. Então, o desafio agora da investigação é conseguir avançar para além do que até agora se colocou como uma coincidência. Nunca veio nenhuma pessoa a público, seja executivo da Oi, seja executivo da Andrade Gutierrez. Ela sempre foi questionada sobre esses fatos, porque ela era controladora da Oi, e ela sempre negou que houvesse ilicitude nos pagamentos feitos à época pela operadora telefônica controlada por ela. Ela, inclusive,
executivos da empresa, inclusive, fizeram o que chamamos de um anexo negativo, onde ele declara não só não ter conhecimento, como só poder dizer que foi lícito o que foi feito em relação a isso. Então você vê que o assunto é mais complexo, o buraco é mais embaixo. Não vai bastar a coincidência da fusão e do ato executivo do presidente para levarem adiante essa tese investigatória. O desafio agora do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal é encontrar relatos testemunhais e também documentais de algo que até aqui não apareceu. Tiago Erdi, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Bom, e antes de encerrar o programa, a gente faz uma atualização, porque também na segunda-feira o presidente da Oi, o Eurico Teles, anunciou que está saindo do comando da companhia. Ele deixa a Oi no dia 30 de janeiro do ano que vem. Obviamente, ele foi questionado sobre se sua saída tinha alguma relação com a operação da Lava Jato. Ele negou, ele disse que essa saída já estava absolutamente programada e comentou também a operação policial. Disse que não cabe a Oi comentar a motivação da operação do Ministério Público e da Polícia Federal, que a companhia forneceu todas as informações solicitadas e que todos os documentos foram apresentados de forma colaborativa. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.